Nossa República está de volta esta semana. Nós vamos tratar de assuntos polêmicos, de temas importantes e relevantes. Eu quero tratar de duas coisas com vocês, fundamentalmente no programa de hoje, entre outras coisas que vão surgir certamente. Mas a questão do Estado laico, como é que ele se aplica na política, né? Porque a gente vê uma contradição com a realidade, né? E a questão da representatividade, que é um derivado que, aliás, o Estado laico ou não laico acaba influenciando também na representatividade, né? Então eu queria começar o seguinte, professora Cristiane, o que significa na prática o Brasil ser ou não ser um Estado laico? É anti-religião? É neutro? O que significa isso? Bom, eu acho que essa é uma pergunta cirúrgica, porque as pessoas confundem muito o que é o Estado laico. Então, o Estado laico significa que o nosso país não tem uma religião oficial. Ponto. E que esse mesmo país, ele deve resguardar e proteger a pluralidade de religião que nós temos no Brasil, que são muitas. E a outra variável do Estado laico é pensar que o orçamento público não deve ser definido e pautado para favorecer ou privilegiar um aspecto religioso ou só uma frente religiosa. Ela deve ser baseada no que realmente é representação para todos e não necessariamente para um grupo religioso específico. Ou seja, financiamento público, recurso público não pode fomentar uma religião. E aí a Constituição, ela deixa clara para a gente essa ideia de que o Estado laico, eu posso crer, não crer e descrer, e eu serei respeitado e protegido pelo Estado democrático de direito. Ministros, existe um limite institucional claro sobre representar valores religiosos no Congresso Nacional, por exemplo, né? Ou impor dogmas religiosos, seja no Congresso Nacional, seja no Executivo, quer dizer, aonde você estiver, quando os dogmas religiosos se sobrepõem ao direito constitucional. Qual é essa diferença? Qual é o cuidado que o eleitor comum, aquele que frequenta a igreja evangélica, o terreiro de Umbanda, a Igreja Católica, a Igreja Pentecostal, quer dizer, o que esse fiel, né, independente da sua crença religiosa, qual é a visão que ele tem que ter quando ele escolhe o seu candidato? Ele tem que escolher o candidato da sua religião, porque ele é da sua religião, ou ele deve escolher o seu candidato pelas qualidades morais, pelas ideias, aquilo que ele defende? É importante lembrar que a religião é uma comunidade moral também, né? Não é só uma questão metafísica, né? Espiritual, né? Transcendental. E também a Bíblia é um código moral, né? Também eles compartilham valores, né? Também criança é importante. E esse limite, Maura, é muito na prática, né? Caso a caso. Porque, por exemplo, existe o catolicismo está muito impregnado nas instituições também, né? As pessoas falam muito dos evangélicos. Sim, quando a gente fala disso, eu estou falando de todas as religiões, toda e qualquer religião que se sobrepõe a outra num Estado laico. Porque em prédio público você vê crucifixo, né? Entendeu? Isso já fere o Estado laico. Né? Nomes de municípios, o que tem de município de nomes religiosos, Santo Antônio do Levagé, Santo Antônio do Leste, enfim, que são nomes católicos, né? Logradouros públicos também. Mas é uma sociedade de maioria católica, né? Então, isso tudo é questionado, né? Até onde e é cultural também, né? É cultural, é social. É da nossa colonização. Né? Não tem como negar, né? É que está surgindo um grupo novo, né, que vem se consolidando muito, que são os evangélicos, e eles acabam questionando, né? Porque até a década de 80 o poder político era muito atrelado ao poder eclesiástico, né? A república que separou, né, que implantou o laicismo, né, do Estado laico, a Constituição de 1991, até então era uma coisa só, o padroado, né, que a Cristiane lembrou bem, do Brasil colônia, do Brasil império, os padres eram servidores públicos, as igrejas eram cartórios, né, os que os cartórios fazem hoje, as igrejas faziam registro de nascimento, casamento, morte, né, tudo era, quem pesquisa essa época, inclusive, busca fontes cartoriais, né, porque as igrejas eram cartórios. Só que isso até os anos 80 desse século, quer dizer, durante quase 100 anos, houve esse atrelamento muito forte com a Igreja Católica. Né? Tanto que se você pegar os jornais dessa época, você vê, né?
autoridades civis, militares e eclesiásticas. É verdade. Qualquer evento tinha um general. E ainda hoje tem, viu? Pois é, tem essa. Em um lugar ou outro você ouve nos palanques aí essa expressão. Hoje é bem menos, né? Arrefeceu e tal, né? Então você via lá o político, o governador, tal, você viu o general e viu o bispo. Era muito comum os eventos, né? Então, ao surgir um grupo novo, né, que são os evangélicos, eles vêm questionando isso. E é assim, a grande questão do nosso tempo, Mauro, não é polarização, não, é guerra cultural. É a questão da guerra cultural do identitarismo. Né? As pessoas estão buscando identidades e muita gente, assim, para enfrentar a crise de valores, a crise, né, de confiança que nós estamos vivendo, muita gente acha que nós teríamos que ir para o perfil teocrático mesmo, de teocracia mesmo, sabe? Não, seria melhor uma teocracia, né, que é exatamente a mistura entre igreja e Estado, né? Um Estado com uma direção religiosa, né? Como são os países árabes, por exemplo, os países muçulmanos são assim. Aqui existe uma religião oficial que é o islamismo. Pronto, a gente pode até tolerar as outras, mas o direito é islâmico, né? O Alcorão é a base, né? Então muita gente acha que deveria ser assim aqui no Brasil. Isso é algo que está em disputa, né? Não é um processo linear, né? Houve uma conquista, né? E pronto, ninguém questiona mais isso. Não. Essa questão do Estado laico está em disputa por essa impregnação do catolicismo, que é muito forte ainda, né? E por essa resposta, né, à crise de valores, né? Há quem acha que seria melhor o teocrático. Né? Já pensou? Vamos fazer uma suposição aqui, Sim, que a gente, de repente, entendesse que fosse possível. Você imagina o tamanho do conflito. Nós estaríamos trazendo o Oriente Médio aqui para dentro do Brasil, e outros lugares teocráticos, por conta e promovendo guerras civis absurdas, né? Porque o que mobiliza mais do que a paixão, a fé, né? É um negócio muito forte. Eu tenho uma preocupação, confesso para vocês, nesse ponto eu sou absolutamente parcial. Eu acho que a defesa do laicismo passa, inclusive, por afastar o máximo possível a Igreja Católica, qualquer igreja e qualquer denominação, das instituições públicas. Eu acho que isso é uma coisa importante. Você tem razão, a gente foi colonizado por portugueses, a gente tem toda a influência católica europeia, dos jesuítas, enfim, de tudo, né? O extermínio dos nossos índios muito ligados a esse tipo de colonização, mas me preocupa muito que esse debate não seja enfrentado com muito rigor, porque tem uma responsabilidade democrática, né? Você imagina, não importa a denominação, que governa a partir de hoje o Brasil é um bandista, certo? Você imagina o caos. Não por conta da Umbanda, né? Não estou fazendo julgamento de mérito de nenhuma religião, cada um tem sua crença, né? Mas por conta do não respeitar as diferenças, por não respeitar o indivíduo, né? Como é que a gente vai abrir mão de defender um Estado laico e a laicidade, inclusive, no Congresso Nacional, na hora de elaboração da lei? Sim, uma das bases do Estado liberal, né? Liberdade de culto, ação e expressão, está lá no artigo 5º, né? Mas como em tudo, você pode observar que é um debate muito polarizado, né? Quem está de um lado não abre mão também, né? E quem está do outro radicaliza. O que está difícil é construir pontes, né? As pessoas chegarem a acordos, né? Que acordo é isso, você cede um pouquinho, o cristiano cede um pouquinho, o que nos une aqui? Né? Qual é a zona de convergência que nós temos, né? Então essa é uma dificuldade grande, realmente, que o debate está enfrentando, né? Muita gente fica na defensiva, né? Porque não entendem o outro lado. Né? Por que os evangélicos querem uma teocracia? Né? Porque para eles existe um processo de deterioração das famílias, entendeu? Nessa perspectiva mais conservadora, né? As instituições estão deteriorando, quem que vai segurar isso? Então eles vão numa onda de retrotopia, né? Que o Zygmunt Bauman fala, uma utopia regressiva, né? Antigamente era melhor. É o que o Trump fala, né? Let's make America great again, MAGA, né? A América já foi grande, ela tem que voltar a ser grande. Entendeu? Olhando para trás, uma utopia para trás, né? Só que é preciso entender. As pessoas, às vezes, do lado esquerdo, especialmente, não entendem. Falam, evangélico é radical, é fanático. Não é, eles estão expressando preocupações, entendeu? Então tem que ter diálogo. E o diálogo tem sido pouco, infelizmente. Como é que resolve essa questão, Cristiane? Não é tão simples assim, né?
como eu falo, nossos programas são 45 minutos e a gente primeiro está discutindo até o que é laico, porque a população não sabe nem o que é isso. Mas assim, eu diria para você que a gente ainda está distante de afastar a questão religiosa da política, né? Como eu sempre falo, a gente tem hoje ali, né, informalmente a bancada BBB, Bala, Bíblia, Boi, que eu acho que está muito consolidada, e você percebe que isso está se acentuando mais. No ano passado, por exemplo, nós tivemos aí, né, o pedido para a criação da bancada cristã, e houve o pedido, inclusive, de urgência para que a criação da bancada cristã se consolidasse. E como que foi a votação disso? 398 votos, né, para que se votasse o regime de urgência e somente 30 votos não. Ou seja, a religião está muito presente ainda dentro da estrutura política e, assim, se afastar dela, um agente político se afastar dela, significa que ele está dentro de uma estrutura maniqueísta, onde religiosos fazem parte do bem e não religiosos ou aqueles que não defendem as pautas que em tese são morais, praticadas a partir da fé, eles estariam do lado do mal. E aí, qual que é a outra variável também? Nós até havíamos já conversado sobre isso num outro momento, né? A religião, ela está muito presente no dia a dia popular, né? Então, quando eu vou para a periferia, por exemplo, né, eu não tenho ali política pública efetiva. Me falta ali a escola, a creche, o posto de saúde. Mas o que eu tenho ali? Uma igreja a cada esquina. E aí você tem o Karl Marx, né, que ele escreve que a religião ela é a esperança de um mundo sem esperança. Então, diante das nossas desigualdades no Brasil, que são extremamente acentuadas, de uma pobreza que é extremamente pujante, as pessoas se apegam à religião como refúgio, como alívio, né? Então, elas tendem, eu acho que cada vez mais, a ser fortalecidas nesse processo. Nós gostaríamos que houvesse uma desvinculação? Acho que sim. Ainda, Mauro, eu pontuaria o seguinte, é importante que a gente tenha a participação de pessoas religiosas dentro do processo político no sentido de pensar nos seus valores para votar? Sim, acho que inclusive é legítimo. O que não é legítimo? A gente impor essa orientação de fé para o Estado. Porque daí o que acontece? Se eu não crio políticas públicas que estão orientadas sobre um aspecto religioso, eu estou errado e, ao mesmo tempo, eu não tenho uma representação que é para todos. E aí, eu me preocupo com isso, só fazendo um adendo aqui, já que estamos em Mato Grosso, estamos em Cuiabá, que nós tivemos uma vereadora, né, que disse recentemente que pessoas de esquerda não são cristãs, né? Então, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Exatamente. Né? Então, quando ela faz essa fala, ela está dizendo que essa perspectiva teocrática, ou seja, essa coisa da religião estar vinculada ao Estado, deve sim ser uma obrigação. E que, inclusive, a moralidade do Estado, ela passaria por ter um refúgio na fé. E aí nós tivemos, inclusive, aqui em Cuiabá, um Réveillon gospel, né? Que tratava ali de participação com bandas que eram católicas e evangélicas. Mas e a matriz africana? Como que ela fica, né? Não fica, né? Essa e outras não ficam. Então percebo que é uma intolerância dos dois lados, assim, porque do lado esquerdo também tem uma demonização dos evangélicos também, né? Tem. Entendeu? Porque não são pessoas aliás, extremamente equivocada, né? Pois é, exato. Eu acho que uma coisa é você defender o Estado laico, limites, né? Porque assim, quando a gente fala em Estado laico, a gente está se referindo, do ponto de vista mais concreto, a direitos iguais, né? A igualdade entre as pessoas, igualdade de escolha, igualdade de crença, de fé. Você citou a Constituição, né? Você tem essa liberdade, é uma garantia constitucional. Cada um pode acreditar naquilo que bem entender do seu ponto de vista religioso, né? Agora, transformar a religião, que é isso que você falou, transformar a religião num instrumento de poder, né? Tudo bem que ela tenha lá o seu poder eclesiástico, vamos dizer assim, né? Que ela tenha sua estrutura pastoral, que ela tenha, enfim, até porque eu acho que as igrejas todas
e aí todas as religiões, independentemente de serem cristãs ou não, elas têm uma atuação muito forte com as comunidades, né? Elas estão muito presentes, né? E você disse, isso é a ausência do Estado, né? O Estado laico não se fez presente na medida e no tamanho necessário, né? Então, obviamente que as igrejas e as denominações religiosas, elas acabam espaço, né? ocupando espaço. Os ateus mesmo se queixam, porque, por exemplo, muitas sessões no judiciário, no legislativo, começam assim, invocamos a presença de Deus aqui, e o ateu? O ateu fala, peraí, né? Eu estou fora dessa. Eu uma sessão pública, eu estou pagando o imposto para esses caras, assim, invoque Deus, eu não acredito em Deus. O ateu, então tem tudo isso. Né? Mas essa coisa, eu acho que esse é o princípio do respeito às diferenças. Né? Então, isso é muito importante. É como a gente ter num Congresso Nacional, eu acho legítimo, você falou isso corretamente, que o produtor rural, que o religioso, que, enfim, o setor empresarial, que os professores, que os trabalhadores, que brancos, negros, em todos tenham representação. Essa é uma fórmula que precisa ser discutida, né, que tenham representação no Congresso Nacional para que o Estado tenha represente a sociedade brasileira com um mínimo de equanimidade, de equilíbrio, né? Porque o que acontece hoje é uma situação completamente inversa. Hoje você tem 3, 4, 5 ramos da sociedade, grupos sociais, que dominam completamente. Você nominou os brancos, homens ricos, bem-sucedidos, né? Ricos, etc. brancos e homens. Né? Na sua visão, Cristiane, o Brasil, esse Brasilzão grande, continental, tantas diferenças, né? Com populações, com culturas diferentes de um estado para o outro, com crenças predominantes num estado e no outro, diferentes, do que resultaria se, de repente, nós elegêssemos ou definíssemos ter um estado comandado por uma religião, seja ela qual for? Então, Mauro, eu diria o seguinte, eu acho que ainda que a ideia de Estado laico ela ainda seja frágil, até sobre o conceito para a própria população que isso eu acho que talvez está distante a gente ter essa dominação total da religião sobre o Estado, né? Essa dominação total, o que não significa as influências. Eu diria para você que o bolsonarismo ele se apropriou muito do fomento da religião como relação próxima do Estado, né, da política, e se apropriou, inclusive, das pautas de costumes, né, das pautas morais. E aí, quando você tem no bolsonarismo a defesa real a essas pautas morais, e não que o antagonismo ao bolsonarismo não tenha, né, mas eles se colocam como legítimos dessas pautas, né? Aí nós acabamos ficando reféns de discussões, por exemplo, a do aborto, em que muitas vezes ela não toma um pragmatismo científico para dialogar sobre isso e muito mais as perspectivas cristãs. Você tem, por exemplo, aí, quando nós tivemos o impeachment da ex-presidenta Dilma, né, em que as falas elas eram muito subsidiadas, né, pela família, por Deus, né? Então, há uma preocupação nesse sintoma social que a religião possa implicar. Mas isso está muito próximo desse discurso moral, que em tese é como se as igrejas quem tem, né, essa legitimidade para pautar o que é moral, o que é certo e o que é errado. E aí, o parlamentar, o político, aquele representante, né, ele, para se colocar como alguém do bem, ele acaba se calçando desses discursos. Mas dizer que a gente teria, né, uma representação real, do qual haveria permissibilidade, né, de que só a religião fundamentasse isso, eu acho que haveriam ainda muitos questionamentos. Até porque quando a gente fala do próprio campo cristão, católicos e evangélicos, já haveria uma divergência muito grande aí em quem seria o protagonista, né, dessa causa, né, dessa representação. Então, vejo ela muito presente,
vejo a religião muito pujante no processo político como um todo, mas não necessariamente dominando, ou seja, sendo ela o ponto de inflexão das relações políticas. Vinícius, a gente tem exemplos no mundo inteiro. Eu vou pegar aqui os conflitos que tem na Irlanda entre católicos e protestantes. A religião é a base de muitos dos conflitos, não é só territorial, né? A religião é a base da maioria dos conflitos, na maioria dos países que vivem em situação de guerra civil, situação de confronto, né? Ou sob ditaduras religiosas, né? Porque não existe só ditadura militar, existe ditadura religiosa também, né? Quando a gente olha para esses países, como é que a gente sobreviveria, né, num clima desses, numa sociedade dessas, com tamanhas diferenças entre nós? Não, aqui não cabe teocracia, né? O melhor modelo é o Estado laico mesmo, né? Não há, eu acho que, assim, respeito quem é contra, quem, né? É preciso entender quem é contra, né? Muita gente rotula, né, quem é contra como obscurantista, como medieval, como ultrapassado, não é. São pessoas que não tiveram uma formação política como adequada. Quem é contra também nos rotula como ateus, como, enfim, à toa, às vezes. Infiéis, né? ímpios, né? Ímpios, ímpios, né? Acaba rotulando assim. Percebe a atividade de diálogo, né? Um lado tirando no outro, está faltando centro, né? Nesse debate. São em tudo, né? Em tudo. São radicais aí nesse aspecto, né? Então nós precisamos realmente aprofundar. O Brasil, o nosso grande desafio e a grande tensão que existe é entre o Brasil formal e o Brasil real. As instituições que nós temos não nasceram aqui. Nasceram na Europa e nos Estados Unidos. Foram trazidas para cá. E todas elas são aclimatadas aqui, né, são tropicalizadas aqui para o Brasil. Tem um cientista político, né, que eles conhecem, Vanderlei Guilherme dos Santos, né, morreu há pouco tempo, 2019. Ele era o maior cientista político vivo, né? Hoje é o Sérgio Abranches, né, na minha avaliação, mas era o Vanderlei Guilherme dos Santos. Ele falava que as instituições são máscaras, né, que embalam, né, as práticas políticas. Né? Então, partido no Brasil é diferente do que a partido em outros países. Sindicato no Brasil é diferente, igreja no Brasil é diferente. Né? A igreja tem dono no Brasil também. Igreja que é um absurdo, né? Não é empresa, né? A igreja não é para ter dono, mas aqui tem no Brasil de comunicação. tem isso, né? Então, é uma rede de poder mesmo. Total. Então a questão toda é essa adaptação, né, das instituições. Então é um processo de modernização completa que o Brasil teve. Nós estamos caminhando devagarinho, modernizando, né? E como eu falo, nós temos que aprofundar o laicismo de Estado do lado tradicional do voto católico também, né? Desarmar o que tem aqui ainda, né? De catolicismo, enfim, para poder construir realmente o Estado laico. Acho que nós temos que caminhar para isso e evitar teocracias, porque realmente é algo impróprio, inadequado, eu acho. Vocês concordam que a gente caminha há um certo tempo por uma presença muito forte, você lembrava da questão empresarial, etc. Você tem hoje igrejas que são donas de partido político, que são donas de grandes empresas de comunicação, que são donas, enfim, que exercem um poder que extrapola, inclusive, as fronteiras nacionais, né? E que buscam, alimentam esse processo, né? Claro, com a ambição de ser ela ou elas, dependendo, porque são mais de uma, quem comandem esse processo e que um dia se tornem donas também do Brasil e da fé das pessoas, etc. Não basta só ludibriar a fé das pessoas, né? É preciso ser dona da fé das pessoas. Então, isso é um problema que não é religioso. Isso não é uma questão religiosa. Isso aí é um projeto político, né? Um projeto de poder. Né? A religião é um instrumento. Virou um instrumento. Né? A religião tem alguma coisa tão singela, porque assim, a religião é tão íntimo, que cada um tem a sua fé. Né? Até dentro das religiões, você vê que as pessoas enxergam de uma maneira diferente a fé que professa. É diferente do outro. A forma como elas acreditam em determinado fato, determinada história, determinada narrativa, é diferente.
né? Então, sempre existem conflitos internos em todas as religiões, né? A teologia é um universo de contradições tentando se harmonizar, né? Quer dizer, mas conviver, né? A pergunta, desculpa, eu fiz um discurso, mas é porque é só para tentar subsidiar a pergunta. Não é importante hoje que quem tem consciência ou conhecimento que se estabeleça uma militância nesse sentido? Ou a gente deve deixar as coisas andarem assim? Porque assim, surge militância de tudo, né? Você tem militância ambiental, você tem militância de gênero, etc., né? Mas a gente não vê militância hoje a gente vê um ou outro discurso esparso nas redes sociais. Tem gente que se propõe botar a cara para defender o Estado laico, o laicismo na vida política. Você não vê isso como uma coisa relevante? Porque, assim, enquanto ninguém faz nada, o Congresso está cada vez mais propenso, né, a se dividir em grupos religiosos que conversam entre si, criam objetivos e metas comuns, aí se unem, votam no que querem, vencem o que querem vencer e vão deixando as diferenças para acertar lá no final, né? Para aquele que conseguir. É mais ou menos isso que acontece na prática no Congresso Nacional. E isso alimenta cada vez mais essas diferenças, né? Essa desigualdade, essa não representatividade da sociedade brasileira na Casa de Leis. Concorda? Então, eu vejo assim, eu concordo contigo que a gente deveria ter uma militância no sentido da defesa do Estado laico. Inclusive, eu quero até destacar aqui que uma das pessoas que mais defende o Estado laico no Congresso é um pastor, que é o deputado federal Henrique Vieira. Né? Um bom exemplo. É um referencial para mim, inclusive ele tem uma atuação que eu acho que é bem distinta dessa questão da crença, da fé, é sempre muito pragmático do ponto de vista daquilo que é de interesse popular, né? E sempre tem feito falas reiteradas da defesa do Estado laico, mesmo ele sendo evangélico e mesmo ele sendo pastor. Então, acho que é um referencial, mas eu vejo ele como alguém isolado dentro do Congresso. Sim, contrariando os interesses das igrejas. Exatamente, né? Como se ele destoasse. Inclusive, muito criticado por ser um pastor que está no Partido Progressista, já que ele é do PSOL. Porque o que acontece, Mauro? Mas ele é do PSOL porque ele tem essa visão, talvez, né, mais pragmática. Mais pragmática de como você tem que se relacionar, religião, poder, política, enfim. E eu queria entrar agora, eu sei que não é o caso, né? A gente não está nesse âmbito, mas quando você fala ele estar no PSOL, ele ser pastor, ele ser mais pragmático, me preocupa hoje como os evangélicos que estão sendo aparelhados pelo bolsonarismo veem até a perspectiva cristã. Eu sei que essa é uma discussão da sociologia da religião, mas eu quero só entrar assim, en passant nela. Quando a gente fala da ideia de Jesus, do Cristo, e aí não levando ele sobre o ponto do divino, mas sobre a ideia de quem foi Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás, a gente está falando de alguém que era justamente um representante que combatia as estruturas de poder, combatia os privilégios e era defensor das minorias, né? Então, as minorias sociais do século XXI podem até ser distintas ou terem se ampliado em relação às minorias do tempo de Jesus. Aí ele andava com as mulheres, com as adúlteras, com os pobres, né? Com aqueles que não eram alfabetizados. E hoje nós temos as minorias do século XXI, do qual mulheres, infelizmente, acabam entrando porque não são protagonistas dentro da estrutura social, LGBTs, população negra, imigrantes. E aí eu fico pensando, né, que esses grupos se aparelham, né, assim, eu acho que o bolsonarismo ele se aparelhou muito desse discurso de fé, desse discurso moral, e aí quando você se volta para a vida de Jesus,
você vê, inclusive, um descompasso. E aí eu sempre falo nas minhas entrevistas, inclusive, que se Jesus vivesse hoje, ele seria novamente crucificado. E por quê? Pelos Malafaias, pelos Edir Macedo, esse outro pastor que está agora no Congresso também, que recentemente fez até uma oração e uma música quando o Bolsonaro foi preso. Então, assim, então eu diria para você que é um aparelhamento moral que inclusive está distante daquilo que eles referenciam como Cristo, que é a vida de Jesus, como ele viveu. Mas tem uma explicação. Quando você descreve a vida de Jesus, quando você fala a ele como aquela personalidade que teve uma atuação fantástica na defesa dos mais pobres, dos desvalidos, da vida em sociedade, do amor ao próximo, etc., você descreve um militante de esquerda assim, convicto, né? Sim. E é um negócio complicado porque você tem os conservadores se apropriaram dessa coisa de Deus, a Igreja Católica. Você fala muito bem sobre esse processo. A Igreja Católica transformou Jesus numa coisa que ele não é, né? Quer dizer, os valores que a Igreja defende não são os valores de que Jesus Cristo viveu a prática dele. Exatamente. São absolutamente contraditórios. E aí isso vale para os católicos, evangélicos, para todo mundo, para todo mundo cristão, né? Eu queria, você que é muito pragmático nas respostas, você considera a questão histórica, etc. Como é que você analisa essa questão, né? Afinal, Jesus é um sujeitinho de esquerda? Pois é, Mauro, assim, aí tem um aspecto importante, né? Vamos lembrar que o cristianismo, a Bíblia tem Novo, mas tem o Velho Testamento. As pessoas esquecem, né? Acham que é só o Novo Testamento, né? São só os 27 livros, né, do Novo Testamento, os 4 evangelhos, né, e as epístolas e o Apocalipse, né, Revelações, que é o último, né? Mas tem o Velho Testamento, e o Velho Testamento influencia muito, tem um peso muito grande, né? Então, realmente, Cristo tinha esse perfil mais crítico, né, mais questionador, de confronto com as instituições da época, né, com as regras estabelecidas na época, né? Mas ao longo do tempo ele acabou sendo apropriado para legitimar, né, estruturas que vivem até hoje, né, e são muito parecidas com o que se tinha naquele período, né, estruturas de poder, né? O próprio Vaticano, por exemplo. O Vaticano, tudo bem que é um Estado teocrático, a única teocracia do Ocidente. Que não tem guerra, pelo menos guerra armada, né? Nesse momento. Verdade. Já teve muita, né? Já teve muita. Houve um período que o Papa ficou sitiado no Vaticano. Ele não podia nem sair do Vaticano. Porque a Roma estava tomada por adversários dele, né? Em 1929, que foi feito o Tratado de Latrão entre o Benito Mussolini, né? Que era o presidente da Itália, e o Papa da época, Pio IX, que é aí que pacificou. Em 1929, não tem 100 anos aí. Né? Tanto lá na Vai Europa, fazer 100 anos daqui a pouquinho. Vai chegar. Lá na Europa eles veem o Papa como chefe de Estado. Eles não veem o Papa como chefe religioso, eles veem como chefe de Estado. Lá na Europa eles têm essa compreensão muito forte. Mas o próprio Vaticano tem que se democratizar mais, enfim, né? Tem que mudar muita coisa, né? Então, realmente, assim, é uma questão de apropriação, né? Até na questão da imagem, né? Você vê, né? Cada cultura representa um Jesus parecido com ela. Se você pega nos países orientais, é um Jesus mais japonês, assim, mais oriental, com olhos puxados, cabelo mais escuro, né? A imagem padrão de Jesus é uma imagem eurocêntrica, europeia, né? Há pouco tempo que tem havido um revisionismo, até na parte da ficção, séries, né? Filmes, né? Que tem retratado um Jesus mais próximo do que ele deve ter sido mesmo, né? Moreno, enfim, um palestino, né? Um judeu, né? Então, realmente houve uma apropriação, né, da figura de Cristo. Mas e aí? Você acabou, deu uma aula, ótimo, mas e a questão? Jesus era esse cara de esquerda que a gente projetando lá para os dias de hoje e trazendo esse conflito que a Cristiane colocou, quer dizer, que as igrejas católicas, evangélicas, as igrejas cristãs de uma maneira geral, tratam Jesus como um Jesus que a Bíblia não mostra. Você concorda com isso? Então, assim, porque esquerda, centro e direita também são conceitos, né, contemporâneos, né? Sim. Mas a gente está falando disso hoje porque esse é um assunto muito forte. Claro. Mas a referência de Cristo, né, enquanto um cidadão que viveu em determinada época e
que provocou uma revolução que dura até hoje. Sim. É como eu sou da área de história, então o professor de história é chato, né? Então eu brinco que é o profissional mais chato, né? Então tem que evitar anacronismo, né? De aplicar conceitos que na época não existiam, né? Mas assim, em qualquer contexto sempre haverá uma esquerda, um centro e uma direita, né? Sempre haverá quem quer mudar tudo, mudar rápido, né? Que é essa esquerda. Haverá um outro grupo que não quer mudar nada, muito lentamente, não, calma, vamos devagar, tem que manter e tal. E a direita tem um grupo que vai mediar, que é o centro, né? Isso sempre acontece. Então naquele contexto ali, do ponto de vista mais político, organizacional, Cristo promete um perfil de esquerda, né? Agora é preciso olhar a questão dos valores, né? Assim, das práticas. Ele queria voltar para uma religião mais ancestral, assim, mais primordial, né? Por exemplo, os judeus já eram muito divididos naquele período, né? Tinha os zelotas, tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, né? A orientação de Cristo era muito mais dos essênios, né? Que era inclusive a seita do João Batista, né? Que era primo dele, né? Então, assim, é uma coisa mista, sabe? Não tem como rotular. Jesus era de esquerda. Em alguns aspectos, sim. No enfrentamento que ele fazia ao Sinédrio, né? Que era o templo, né? de Jerusalém ali, e numa revisão do judaísmo, né? Porque ele discutia os dogmas, né? Ele mesmo, filho de carpinteiro, né? As pessoas questionavam: quem é você, Jesus? Quem é que era teu pai mesmo? Né? Para você discutir conosco, né? Você tem formação de rabino, rabínica, então, do ponto de vista político, né? Organizacional, ele questionava muito. Mas do ponto de vista de práticas, assim, de valores, ele queria voltar para uma religião, assim, para práticas, né? Religiosas, para ritos, né? Religiosos mais simples, né? As religiões, elas cresceram. Ou mais humanos, né? Demais, ou mais humanitários, no sentido, né? Quando a base de ensinamento, me parece que essa coisa do amor ao próximo, que eu acho que é muito representativo de tudo isso, né? Porque sintetiza a caridade, sintetiza a compreensão, o acolhimento, relações humanas, né? O respeito ao outro, né? E Jesus protagonizou como um todo, como ninguém, o respeito às diferenças, né? Ao abraçar as prostitutas, ao abraçar aquele que... Então, é uma discussão, uma reflexão que precisa ser feita, não à luz da interpretação bíblica que é feita hoje. Seja lá como for, qual for a religião, sempre há uma distorção enorme, né? Me parece isso uma coisa muito evidente, muito forte. Cada denominação religiosa acaba defendendo ou interpretando a Bíblia de acordo com uma visão muito distante da realidade, né? Você falou da questão do historiador, e a gente não precisa nem ser, basta você ler, né? O problema é que é difícil você encontrar uma Bíblia que tenha seus fundamentos preservados, né? É muito difícil isso. Não, até só para concluir, até aí tranquilo, toda religião tem uma apologética, que é uma defesa. Uma defesa, O que essa igreja defende, o que essa religião defende. Até aí tudo bem, só que vale para eles. Ninguém é obrigado a ficar lá. Você não é obrigado a entrar nem permanecer em nenhuma igreja, né? E tem que ter o diálogo. As pessoas falam que política, religião e futebol não se discutem. Os teólogos discutem isso o tempo todo. Vai no curso de teologia para você ver. O debate é o tempo todo. A virgindade de Maria, esse dogma é correto, não é, entendeu? Eles debatem o tempo todo essas diferenças entre eles. Cristiane, está chegando no final. Eu quero voltar a essa questão do Jesus de esquerda, né? Eu, inclusive, tenho lido sobre essas discussões. A questão é assim, claro que essa nomenclatura, como bem o Vinícius colocou, direita, esquerda, ela é temporal. Mas eu diria assim, as ações de Jesus, quem foi Jesus ao seu tempo? Ele foi um revolucionário da sua época. Então, assim, eu não estou tratando... Graças a Deus. Quem nos assista aqui entenda que quando eu falo do Jesus, eu não estou falando do divino, daquele que transformou a água em vinho. Eu estou falando do Jesus, um homem, uma figura humanizada que combatia literalmente o sistema, as estruturas de poder e era extremamente presente, próximo das minorias do seu tempo. Então, nesse sentido, eu vejo que as pessoas que acabam pautando, né, posicionamentos próximos ao de Jesus acabam sendo aquelas que hoje estariam dentro do espectro político aqui mais à esquerda. E Jesus, para mim, ele é considerado um revolucionário. E aí eu acho interessante, porque a figura dele, inclusive, seja você cristão ou não, seja você inclusive o ateu, seja inclusive de outras religiões que não são cristãs,
há um respeito pela figura de Jesus, porque ele representou no seu tempo, não só pelo que ele pregava, mas como ele agia, como ele fazia, né? E aí eu fico preocupada com isso do ponto de vista do aparelhamento que a política traz de Jesus. E aí você pensa assim, a esquerda tinha tudo, inclusive, para ter o discurso de Jesus como parte das suas falas também, né? Mas a esquerda, ela foi se distanciando, né, das igrejas, né? Quando ela começa a fazer crítica às igrejas, quando ela começa, inclusive, a antagonizar muitas vezes, críticas muito contundentes aos evangélicos, ela distancia da igreja. Não que ela se distancia das práticas de Jesus, né? Mas ela se distancia da instituição igreja. E quando isso acontece, você aparelha, inclusive, Jesus, o que seriam os seus possíveis discursos dentro da sociedade. E aí eu deixo mais uma outra ponderação. Quando a esquerda, ela milita nas pautas identitárias, né, que são essas de cunho moral e de costumes, ela acaba se distanciando do que é a instituição de igreja, que eu acho que está muito voltada ainda para o Antigo Testamento, no que é para defender aquilo que é moral. Porque se nós falarmos aqui do Jesus que andava com as minorias, nós só mudamos as minorias do seu tempo e as de hoje. E aí, por isso, eu te ratifico. Se Jesus voltasse no século XXI, ele seria mais uma vez crucificado. E por quem? Pelos cristãos. Crivelas, Malafaias e outros mais aí que se encontram no nosso cenário político. Verdade. Olha, nosso tempo está se esgotando, eu tenho que concluir. Primeiro, para agradecer esse papo, acho que é um papo maravilhoso, ótimo. Eu sei que daqui a pouco vão dizer que eu estou defendendo a ideia de que Lula é Jesus. Não é isso, gente. Tá? A gente está falando de prática, de atuação, etc. É um estereótipo que está muito evidente para qualquer pessoa que não tenha má fé. Então, não é, acho que a discussão política, a leitura política, ela é relevante no sentido da gente melhorar a própria relação entre as pessoas. Né? Não dá para continuar assim, né? De um ter ódio do outro, é um retrocesso intelectual. Enfim, a gente volta, né, para uma situação acho que nem no tempo das cavernas essa coisa era tão rude como está sendo hoje, né? Muito, muito complicado tratar isso. Mas, enfim, eu queria agradecer muito a vocês por esses 2 programas. Eu espero que a gente consiga, ao longo desse ano ainda, fazer mais 2 ou 3 ou 4 programas, discutindo mais teses, temas mais aprofundados, né? Do que propriamente aquela coisa da discussão política eleitoral, de quem é candidato, por que é candidato, é bom, é ruim, enfim. Eu acho que tem que sair desse rame-rame e tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco e nos ajudem a pensar, né? Às vezes, ninguém aqui é dono da verdade, isso é fato. Mas discutir, debater, acho que é uma coisa importante. E eu agradeço, em nome da nossa República, muitíssimo a vocês 2, porque acho que foram 2 debates muito bacanas, muito legais. Obrigado mesmo. Bom, obrigado, Mauro, pela oportunidade. Parabéns, né, por pautar esse tipo de discussão, porque é importante o processo de formação política. Né? Todos nós fomos formados para fazermos o que fazemos. Ninguém nasceu ontem aqui, todos nós estudamos, temos a experiência, a prática para fazer o que estamos fazendo agora. E a política requer formação democrática. As pessoas têm pouca formação democrática no Brasil. Né? As empresas, as famílias, as igrejas, enfim, os partidos, né, são pouco democratizados e educam um pouco, né, para a democracia. E o teu programa está cumprindo esse papel. Parabéns e estou à disposição para outras oportunidades. Obrigado, Cristiane. Laura, eu agradeço imensamente o convite. É sempre uma satisfação estar contigo, que para mim é uma referência da comunicação. E eu acho que o programa é um programa conceitual e isso empodera muito as discussões que nós fazemos aqui, as mediações que você faz, inclusive, para que nós tenhamos essas abordagens. Eu acho muito rico. E eu, enquanto professora, inclusive de sociologia, né,
eu diria que o seu programa ele tem um aspecto pedagógico, sabe? Ele ganha um corpo pedagógico quando a gente qualifica as informações. Então isso é muito importante, né? A gente precisa sair aí do TikTok, dos vídeos de 1 minuto de lacres que se tornam verdades absolutas e que desinformam mais do que informam. Então, parabéns pelo programa e fico aqui à disposição para quaisquer outras oportunidades. Obrigadíssimo aos dois. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa, um bate-papo tão importante quanto esse. Continuo aqui contando com a sua audiência.